Bom dia a todos. É um prazer novamente estar com vocês. Hoje iniciando mais uma semana, quarta-feira, né? Eu sempre costumo dizer que nossa semana começa na quarta-feira, é nossa semana de geografia, né? Então, começando a semana, lembrando, nossa última aula já foi com o livro 4, então nós estamos com o último livro. Ah, professor, livro 3 não é livro 3, livro 3 já terminou já faz até um bom tempo. Então nós estamos no livro 4, né? Iremos corrigir a atividade que eu passei do livro 4. E aí vamos para dar continuidade, região sul, clima e vegetação, né, de acordo com o livro. Quem quiser acompanhando com o livro, sem problema algum, tá certo? Então vamos lá para o que interessa. Livro de atividades, né? Então foi para casa o livro de atividades, página 3 e página 4. Vamos ver o que ela nos reserva. Complete o mapa da região sul, escrevendo nele o nome das unidades da federação e suas respectivas capitais. Eu vou tentar escrever aqui, tá certo? Vou tentar escrever, não vou colocar o nome do estado, vou colocar o nome só da sigla, ok? Mas aí eu vou dizendo para vocês. Pessoal, esse primeiro estado aqui em cima, que faz fronteira com São Paulo, é o Paraná. Então a sigla seria PR, mas vocês colocariam o nome Paraná, ok? Deixa eu apagar isso aqui, porque não ficou no que eu queria. Só um minutinho. Volta lá. Caneta, pronto. Volta lá. Aqui. Aqui, você colocaria esse sigla aqui, o nome do estado, Paraná. Beleza? Esse segundo aqui seria Santa Catarina. E esse terceiro, que é o maior, da região sul, seria Rio Grande do Sul. Nesses pontinhos aqui, olha aqui, ó, capital do estado. Vocês colocariam suas capitais. Como o nome é um pouco extenso, eu não vou colocar o nome deles aqui, mas eu vou dizer para vocês. Paraná é Curitiba, beleza? Santa Catarina é Florianópolis. E o Rio Grande do Sul é Porto Alegre. Então, quem não puder acompanhar, aqui vocês podem ver, olha. Curitiba, tá certo? Florianópolis e Porto Alegre, beleza? Vamos voltar aqui. Os dados, segunda questão. Os dados referentes à população das unidades da federação, como também de outros territórios, mudam rapidamente. Recentemente, diversas instituições têm apresentado projeções atuais dos dados, entre elas o IBGE. Consulte no site do IBGE, né, as prováveis população. Pessoal, se esse número não bater exato, sem problema algum, porque isso aí vai de ano para ano, ok? Mas aí a média é mais ou menos isso, né? Um pouco mais de 11 milhões no Paraná, um pouco mais de 7 milhões em Santa Catarina e um pouco mais de 11 milhões também no Rio Grande do Sul, ok? Então, basicamente seria isso. Então, qual é a unidade da federação da região sul com maior densidade demográfica? Eita, como é que eu faço isso, professor? Você pegaria esse valor aqui, esse valor, e dividiria pela área do território de Santa Catarina. Então, pesquisaria qual é a área do território, dá em média aí cerca de 73 habitantes por quilômetro quadrado, ok? Essa unidade da federação é também a mais populosa entre elas. Então, Santa Catarina é a mais populosa? Não, populosa é a que tem mais habitantes. Então, não é. A que tem mais habitantes é essa aqui, olha. Beleza? Então, não. Isso é falso. A mais populosa é o Rio Grande do Sul. Então, por quê? É justamente por isso. Porque a que tem mais população absoluta não é Santa Catarina. Continuando, letra A. Em relação às zonas térmicas da Terra, como está localizada a região sul do Brasil? Pessoal, olha aqui, ó, nós temos o trópico, que está aqui. Então, essa parte que está abaixo do trópico, toda essa parte aqui, está na zona temperada. Toda essa parte aqui, beleza? Então, olha aqui, a maior parte localiza-se na zona temperada. Apenas o norte do Paraná encontra-se na zona tropical. Que é essa partezinha aqui, ó. Só essa parte está na zona tropical.
Letra B, pessoal. De que modo essa localização interfere no clima e na vegetação da região sul? Pessoal, enquanto você estiver mais distante em latitude da linha do Equador, maior será a interferência climática, porque vai ficar mais frio. Então o clima é totalmente diferente do resto do Brasil, tá certo? Então vai ter características climáticas e de vegetação próprias do clima subtropical, com invernos mais frios, tá certo? E aí, como também florestas de araucárias, que estão vendo isso no resto do Brasil, Mata dos Pinhais. Então, é diferenciado do resto do Brasil justamente pela condição climática, é mais frio. E aí a gente finaliza, né, a correção, finalizou a correção, e vamos agora para a nossa aula de hoje. Vamos lá. Vou pegar aqui o laser, para vocês poderem acompanhar quando eu estiver lendo. O clima subtropical, né, predomina em grande parte, mais de 90% da região sul, com exceção, lógico, do norte do Paraná, que está no clima ali, né, na região intertropical. Este apresenta características do clima tropical de altitude. Então, na região norte do Paraná, o clima tropical de altitude, né, que é um clima muito típico ali da região sudeste brasileira, com temperaturas mais elevadas do que o restante da região sul, e verões um pouco mais chuvosos do que o inverno. Então, lá no Paraná, no norte do Paraná, que tem um clima tropical de altitude, chove mais, um pouquinho ali, né? Clima um pouco mais chuvoso, né, do que no inverno, nos verões, e a temperatura é mais elevada, é mais quente, ok? O clima subtropical, que predomina no restante de toda a região, é um clima de transição e apresenta as estações do ano relativamente bem definidas. A gente consegue ver aí a ocorrência das estações bem definidas. As chuvas ocorrem praticamente durante todo o ano. Destaquei aqui, tá vendo? Então, a chuva ocorre muito, né, durante o ano. No entanto, alguns fatores podem atuar sobre as condições do clima subtropical. Então, tem alguns fatores que ainda contribuem aí e alteram esse tipo de clima, que é a maritimidade, por exemplo. A proximidade em relação ao mar, em alguns locais, atenua as variações de temperatura, ou seja, fica menos frio quanto mais próximo do mar. A gente viu, já estou sobre isso, que quanto mais próximo do mar é mais quente, a variação é menor de temperatura. Além disso, a presença de altitudes bem elevadas faz com que a região que já era fria fique mais fria ainda, que aí possibilita a ocorrência de neve. Então tem áreas aí que são bastante elevadas e aí pode ocorrer a neve. Olha aqui a imagem, né? Um fim de tarde chuvoso aí na região de Porto Alegre. E aqui você consegue ver o tipo de veste que as pessoas usam geralmente durante todo o ano. Desculpa, pessoal. Então, é bastante frio essa localidade. Pessoal, isso aqui eu vou mostrar a vocês. Deixa eu botar aqui em cima minha imagem. É um climograma. Para quem não sabe o que é um climograma ele vai servir para medir temperatura anual e o índice de chuvas. Então, essas barrinhas aqui que vocês podem ver são o índice de chuvas. E essa barrinha em cima que tem vai descendo, sobe, aqui azul, seria a temperatura. Então, em Curitiba, você consegue ver que em janeiro chove muito, né? Fevereiro diminui mais um pouquinho as chuvas. E aqui, de abril para agosto, chove bem menos. Aí setembro vai voltando a crescer o número de chuvas. E acompanhado a isso, olha que interessante. Os meses que chove mais são mais quentes. Olha aqui, ó, 20 graus Celsius aqui, ó, mais de 20 graus Celsius. Então são um pouco mais quentes. Quando chove mais quente. Quando chove menos, bem mais frio, olha. Então a média aqui, olha, é menos de 15 graus Celsius, a média. É lógico que vai ter algumas regiões que vai estar menos ainda, certo? Algumas áreas aí. Então a média, lá para junho, para julho, né, quando chove menos, no inverno, é de uma temperatura mais fria. Em Londrina, no Paraná, sai no Paraná agora, Londrina, também fica no Paraná, Curitiba, ok? Veja a diferença. Chove bem mais, né? Aqui nessa época aqui em janeiro. E aqui a temperatura também ela é bem maior, né? Ela chega a 25 graus, então é bem mais quente, ok? Lá em Londrina. Cai novamente, igualzinho aqui vai cair também. Vai chover bem menos em julho e agosto
vai ficar bem mais frio, depois volta a subir, atingindo os 25 graus Celsius aí nos meses que chove mais, que é novembro, dezembro, ok? E por último, nós temos Porto Alegre, que é totalmente diferente. Você vê que as chuvas são mais constantes, né, são mais regulares em Porto Alegre, então é mais regular. Você não vê essa diferença toda de chuvas. Cai um pouquinho só em abril e tal, mas a chuva continua densa. Então, é quente, né, no começo do ano, né? Vai caindo a temperatura. Quando chega no inverno, ela cai drasticamente aqui, olha. Depois volta a subir novamente em dezembro. Então, só vou sinalizar um pouquinho como é que funciona esse tipo de clima subtropical em algumas áreas aí. Continuando, as condições do clima, do relevo e do solo da região sul interferem na formação de diferentes formas de vegetação. Como eu já falei, né? Alguns fatores interferem na vegetação. Então, ao longo do litoral, nós vamos ter a vegetação litorânea, que é essa aqui, olha. Vegetação litorânea, que tem em todo o Brasil. Que é composto de quê? De mangues e restingas, ok? Então, as condições para a formação dessas vegetações são as mesmas no decorrer do resto do Brasil. Essas vegetações sofrem com a intervenção das atividades humanas. E aí, graças a algumas legislações ambientais, a gente tem visto menos ações humanas nessas áreas. Continuando, as vegetações florestais dividem-se em dois principais grupos. Temos a floresta tropical mais densa, que é a Mata Atlântica, e a floresta subtropical, referente ao domínio morfoclimático das araucárias, que é menos densa. Eu vou mostrar a vocês naquele mapa aqui, olha. Nós temos a floresta tropical, olha, floresta tropical, conhecida como Mata Atlântica, tá nessas áreas aqui, ok? E nós temos a floresta de araucárias, que está aqui. A Mata Atlântica ela é uma mata mais densa, mais fechada, né? Com árvores aí de maior porte. A floresta das araucárias também tem árvores de grande porte, porém a floresta é menos densa, não tem essa densidade toda, ok? E aí também, né, nós temos aí uma farta biodiversidade nessa área aí de araucárias. Ambas as formações, embora atualmente protegidas por lei, né, encontram-se bastante devastadas pelas atividades econômicas, em especial práticas da agricultura, né? Durante boa parte do século XX, as plantações avançaram, mantendo práticas de incêndio para preparar o terreno, que a gente chamava disso de agricultura itinerante. As araucárias ocorrem em regiões relativamente altas, principalmente em clima subtropical úmido. Essa espécie é considerada conífera, ok? É uma árvore tipo, né, da floresta de conífera, que apresentam folhas bem finas para resistir ao inverno. Por isso que ela não é tão densa, devido às suas folhas serem bem finas. Aí também temos os campos e pradarias, que ocorrem nessa região aí, né, sul do Brasil, e são vegetações rasteiras, né? No Rio Grande do Sul há uma variação também conhecida como pampas gaúchos, que é um tipo de campos e pradarias. Aqui você vai ver a imagem, aqui é a floresta de araucária, tá certo? São as florestas, conhecido também como floresta de coníferas, é um tipo de floresta de coníferas. E aqui é um campo, né? Criação de gado aí em pasto natural, seria tipo os campos dessa região. Nos campos predominam vegetações rasteiras, como vocês podem ver, né? Vocês podem ver aqui. Principalmente o que? Gramíneas e poucas árvores esparsas. Então, bem poucas árvores nesse tipo de vegetação. As condições para a formação dos campos estão relacionadas ao clima subtropical. Essas vegetações ocorrem em áreas de solos mais rasos. Então, o solo não é profundo. Se o solo fosse profundo, aí seria típico aí para formações florestais de grande porte. Mas como os solos são mais rasos, não tem como ter vegetação de grande porte em solos rasos. Então, aí vai ser gramíneas e árvores de pequeno porte. Os solos são mais arenosos, tem muita areia, e isso pode desencadear o processo de degradação ambiental e arenização do solo, que a gente vai ver como é que isso acontece. Tá certo? Olha aqui. A erosão gerada pela água da chuva sobre o terreno ondulado, ou percorrer o topo dos pequenos morros ou colinas até a base do terreno, forma as primeiras ravinas. Olha aqui, ó, a chuva. Ela vai formando as ravinas, que são os buracos, né, chamados de ravinas ou vossorocas. Com o tempo, estas vão se alargar, né, as bases recuar. A ação do vento, que sobe em todas as direções, faz a areia se espalhar pelo entorno
e juntar os depósitos, formando imensos areais. Então, não tem como você plantar só tendo areia, né? Então, geralmente situados antes de rampas naturais do relevo. Embora seja um processo em grande medida natural, muitas vezes é intensificado conforme o uso que se faz do solo. O pisoteio do gado na pecuária, o uso de equipamentos agrícolas pesados, pode originar os primeiros sulcos, que se transformam em ravinas e assim por diante, desencadeando o processo de arenização. Então vejam só, aqui tem um tipo de solo, aqui não tem mais, aqui só tem areia agora, né? Então aí fica praticamente impossível você plantar, você usar aquele tipo de solo ali que gerou um processo chamado de arenização. Pessoal, para casa, né, vai a página 5 e 7 do livro didático. Então, página 5 e 7 do livro didático. O prazo até dia 5, ou seja, até quinta-feira, amanhã, né? Qualquer dúvida, estou à disposição. Fique com Deus e tenha aí um excelente dia. Tchau, tchau.